A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Estou de volta com muito carinho, com muita dedicação, para trazer da parte de Deus uma palavra de reflexão para os nossos corações nesta oportunidade. Eu sou o pastor João do canal A Voz da Bíblia. Obrigado por estarem comigo. Quero te convidar a ficar comigo até o final deste vídeo. E durante o discorrer do vídeo, eu quero que você ouça a palavra com bastante carinho e dedicação, porque Deus vai falar com você. E depois, se inscreva no canal, dá o seu like, compartilha o vídeo e faça seu comentário. Eu quero falar sobre um assunto importante que fala da formação do povo de Israel, do surgimento do povo de Israel na terra, que eu considero um dos maiores milagres realizados por Deus, que é o surgimento do povo de Israel na terra. Capítulo 11 do livro do profeta Oséias, a partir do verso 1. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu povo. A Bíblia diz que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Deus amou a Jacó e nós vemos que aqui, nessa palavra que eu disse, Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, se começa o trabalhar de Deus na vida de um homem, neto de Abraão, filho de Isaac, um homem filho de Isaac, neto de Abraão, descendente de Sem, filho de Noé. E nós sabemos que Jacó, mais tarde, foi mudado o seu nome para Israel. Por isso que Deus disse, quando Israel era menino, eu o amei. Deus amou Jacó. Jacó, mais tarde, o próprio Deus mudou o nome dele para Israel. E Deus amou e fez promessas. E disse para Jacó que os descendentes dele seriam como a areia do mar e como peixes sobre a terra.
Quando Deus faz a alusão ao peixe sobre a terra, está falando de almas, de pessoas que é pescado com a rede de Deus, que é o Evangelho de Cristo. E nós vemos que Deus amou Jacó, e Jacó se casou com uma jovem chamada Lia, e depois casou com a outra irmã dela, por nome Raquel, e teve muitos filhos, 12 filhos, que mais tarde seria as 12 tribos de Israel. Eu falo 12 filhos porque lá no Egito, quando José, um dos filhos amados de Jacó, foi vendido pelos seus próprios irmãos e foi levado ao Egito pelos ismaelitas, descendentes de Ismael, primogênito de Abraão. Levaram José para o Egito e lá venderam ele para um senhor chamado Potifar, que era um dos grandes no reino do Egito. E aconteceu tudo o que aconteceu com Israel, com José. E ele foi preso, saiu da prisão para ser governador do Egito. E Deus continuou amando Israel, não só Jacó quando era bebezinho, mas também o Israel que começou a se formar, começou a crescer, se tornou um menino saudável. Estou falando do Israel de Deus, que começou no Israel Jacó. E o Israel de Deus começou a crescer. Foi criança e foi desenvolvendo, e se tornou um moço, e se tornou jovem, e foi crescendo, mas uma coisa entristeceu o Senhor, que eles deixaram de produzir frutos, e começaram a adorar os Baalins, os Astarotes, os deuses estranhos, e abandonaram Jeová, o Criador de todas as coisas, principalmente deles. E a Bíblia fala aqui: e do Egito chamei o meu filho. Israel como filho de Deus. Deus chamou eles depois de 430 anos que eles serviram, que eles viveram no Egito. Pouco tempo em liberdade e a maioria do tempo na escravidão. Mas Deus nunca deixou de olhar para o seu povo. Por quê? Porque ele tinha feito uma promessa para Abraão, que tinha recebido a profecia de Deus, que a descendência de Abraão seria
como as estrelas do céu que não podia se contar, e como a areia da praia do mar. E Deus profetizou e disse para ele: ser fecundo e enche a terra. E Abraão teve o seu primogênito com Agar, a sua escrava, e colocou o nome de Ismael, que mais tarde também recebeu uma promessa. O próprio Deus disse para Abraão: e eu farei dele, de Ismael, um grande povo, e levantarei 12 príncipes, segundo as 12 tribos de Israel. Israel, 12 tribos, Ismael, 12 príncipes. A profecia de encher a terra se cumpriu em Abraão. E depois passou para Isaac, depois passou para Jacó, e depois para os 12 filhos, e assim sucessivamente. E lá no Egito, José teve 2 filhos, um por nome Manassés e outro por nome Efraim. O Efraim era mais novo, o Efraim é mais novo, Manassés o primogênito. Mas a promessa de Deus estava sobre Efraim, porque Efraim significa frutífero, fecundo. E ele era o mais novo, não era primogênito, mas a promessa estava sobre ele, porque Deus conhece o íntimo do coração. E esse povo viram milagres, maravilhas, coisas tremendas, contemplaram o livramento que Deus deu para ele na terra do Egito. Viram o que aconteceu através das 10 pragas do Egito. Viram o mar vermelho se tornar em sangue, e os peixes morrerem e apodrecerem, e o odor mau encheu a terra do Egito. Eles viram com seus olhos as pragas de rãs, de piolho, de gafanhotos, as pragas das trevas e também dos primogênitos. Eles contemplaram com seus olhos as maravilhas de Deus, mas contudo se esqueceram de Deus, se esqueceram do Senhor. Mas por causa de Abraão, Isaac e Jacó, Deus tinha uma promessa nesse povo. E tinha jurado, aleluia, bênçãos, maravilhas, livramentos a este povo. E não por causa da fidelidade de Israel, mas pela fidelidade de Abraão, pela fidelidade de Isaac e de Jacó, Deus nunca desamparou o seu povo. E o tempo foi se passando e Deus tirou Moisés juntamente com Israel da terra do Egito, Moisés conduzindo esse povo para o deserto do Sinai. E lá Deus se manifestou ao seu povo. Povo de duro serviço, povo obstinado, povo rebelde,
que horas estava servindo a Deus e horas estava servindo os Astarote. Israel pecou tanto, irmão, que chegou até a oferecer o seu próprio filho para Dagon. Israel estava numa situação difícil, mas eles cresceram, se multiplicaram, e lá na frente Deus disse, lá no livro de Oséias, onde eu li aqui, capítulo 11, verso 1, quando Israel era menino eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. E o tempo foi passando. Moisés dirigiu esse povo durante 40 anos no deserto. E Moisés foi recolhido ao Senhor. E Josué, o seu servo, tomou a direção do povo para conquistar a terra de Canaã. Israel, Josué, da tribo de Efraim, juntamente com Caleb, da tribo de Judá. Caleb, um grande homem da tribo de Judá, representando a tribo de Judá. E Josué representando Efraim. Mais tarde o Senhor, nos tempos de Salomão, estou resumindo, ele dividiu Israel em 2 reinos, reino do sul e reino do norte, casa de Israel, casa de Judá. Israel agora não era mais menino, Israel agora era jovem, estava crescido, bonito, viçoso, mas porém muito problemático e rebelde. Se vendia fácil pelo engano da antiga serpente que é o diabo e Satanás, e se curvava a outros deuses, a imagem de escultura que Deus abominava e abomina e sempre abominará. Deus dividiu o reino e lançou as 10 tribos no meio das nações, no meio dos povos, gentil. E Judá, juntamente com Benjamim, ficaram no Oriente Médio. Ficaram fazendo parte do reino do sul, Israel, o reino do norte. E eles cresceram, se multiplicaram, se misturaram com as nações, as 10 tribos, porque quando Deus profetizou sobre a divisão do reino, Deus deu 2 pedaços da veste do profeta para Roboão, filho de Salomão, e deu 10 para Jeroboão, da tribo de Efraim. Quem era Jeroboão? Efraimita. E quem era Roboão? Da tribo de Judá.
A divisão do reino. Israel foi dividido em duas casas. Mas Deus fez uma promessa que traria esse povo de volta. E eles não seriam mais duas casas, mas seria uma só casa. Não seria mais dois povos, mas seria um só povo. E eles juntos clamariam pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e Deus seria o Deus deles. Mas como iria acontecer isso? Somente através da vinda do unigênito Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, no mundo, para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel aqui não está falando somente do Israel disperso. Eu quero que, se algum judeu ouvir a minha mensagem, saiba disso. Não está falando só do Israel, porque o pecador, o idólatra, o desobediente não é só o que foram embora, é os que ficaram também. É os que ficaram também. E Deus veio para resgatar todos os israelitas, tanto da tribo de Judá como das 10 tribos que saíram, das 2 que ficaram junto com alguns levitas e das 10 tribos que foram dispersas. Todos eles precisavam de um encontro com Deus. E esse encontro só aconteceria e só acontece, só está acontecendo através da mensagem salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Fora disso não há salvação. Se não passar pelo Filho de Deus, de maneira nenhuma chegaremos a Deus, a Jeová. E Jesus veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Fez o trabalho que tinha que ser feito. Começou o seu ministério de 3 anos e meio. Curou os enfermos, abriu os olhos dos cegos, fez o paralítico andar, ressuscitou morto, curou o leproso, fez coisas extraordinárias na terra. Mas o povo continuou incrédulo. Judá não aceitou o Messias. Mas Israel começou a abrir o coração para a mensagem do Messias. Jesus passou por Samaria algumas vezes. Teve um encontro com a mulher samaritana e profetizou, fez promessas gloriosas para o futuro de Israel. E o Evangelho de Cristo foi para todos os países, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, e foi até os confins da terra, passando pela Síria, pela Grécia, Roma, Espanha, e assim sucessivamente. O apóstolo Paulo foi chamado por Deus para levar o evangelho aos gentios. E quem eram os gentios, irmão? Os israelitas dispersos, que se misturou com os outros gentios, e viraram tudo gentio, e precisava ser trazido de volta. Por isso que Deus mandou pregar o evangelho para os gentios. Não era só para os gentios, que não era descendente, não era só para os gentios descendente de Sem, ou que não era descendente de Sem, os descendentes de Jafé e de Cã. Não era só. Não. O Israel disperso viraram gentio junto com os outros gentios. Se misturaram. Se casaram, tiveram filho, virou uma mistureba danada. Mas o sangue do Israel que se dispersou está misturado com esse povo gentil de hoje, que está sendo alcançado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que ele disse: diante das ovelhas perdidas da casa de Israel.
E esse evangelho chegou a nós e nós estamos também cooperando para o crescimento do reino e para a unificação das duas casas de Israel. Que no final da grande tribulação, depois de toda a provação, depois da angústia de Jacó na terra, e depois da ressurreição dos que morreram em Cristo e da transformação dos corpos daqueles que estão em Cristo, julgamento das nações, prisão de Satanás, festa dos tabernáculos, no milênio, vai se cumprir aquela profecia: grande será o dia de Jezreel, o dia da grande colheita. Jesus voltará com a igreja glorificada depois da tribulação, depois de derramar a última taça, e no toque da última trombeta ele desce, rebata o seu povo, leva para o céu, logo em seguida desce para a festa dos tabernáculos, casamento de Cristo com a igreja. Satanás preso, e agora o reino de Cristo juntamente com a sua esposa, a igreja eleita, por 1000 anos na terra. Vou parar por aqui, que Deus abençoe seu coração. Mas eu quero dizer que Jesus te ama, porque ele amou Jacó quando ele era bebê e mudou o nome de Jacó para Israel. Por isso que o povo de Israel pegaram o nome de povo de Israel por causa de Jacó, que recebeu o nome de Israel. E nós também fazemos parte desse povo de Israel. E se perseverarmos até o fim fiel ao Senhor, reinaremos com Ele, com Cristo, durante 1000 anos. Fique com Deus. Que Deus abençoe seu coração, sua vida, sua família. Dá um voto de confiança, irmãos, me dando um like no meu vídeo, fazendo um comentário e compartilhando com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe seu coração, em nome de Jesus.